Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast de Coração Aberto. E hoje eu estou aqui com uma linda mulher de Deus. Ela é cristã, ela é esposa, ela é mãe, ela é mentora do curso ELA de adolescentes e jovens da AD de Uruguaiana. Ela é vice-coordenadora, juntamente com seu esposo, dos adolescentes da AD de Uruguaiana. E ela é empreendedora também. Hoje eu estou aqui com a minha querida convidada, linda que ela é, a Stephanie Zapata. Obrigado, querida, por ter aceitado o nosso convite com tanto carinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, primeiramente, paz do Senhor, paz, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo elogio também. Paz do Senhor ao Nemoel, que está aqui com a gente também nos auxiliando. E eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, de estarmos participando desse podcast aí, que é um desafio, assim, que até quando a Darcila me comentou, eu falei pra ela que, cheguei a comentar que eu não sei por que eu fico nervosa. Quando é pra gravar, assim, pessoalmente eu sou mais desinibida pra falar, mas vamos lá, vamos... Todas nós somos, Todas nós ficamos, E hoje eu estou aqui produzida pela Stephanie Zapata, lá da Bia Cabeleireiros, Pelas mãos talentosas dessa linda mulher de Deus. E ela fica ali, o seu salão fica ali na rua Domingos de Almeida, 3027. Então você, mulher aí, que gosta de se produzir, fazer uma escova, pro final de semana, tá chegando o Dia das Mães, Stephanie? Sim. Vá ali na Bia Cabeleireiros, perto da Brigada Militar ali. A Stephanie está ali com todo carinho para atender você, E além do que eu já falei a teu respeito, Stephanie, Eu disse que tu é esposa, tu é mãe, tu é empreendedora. Como que a Stephanie Zapata se define? O que mais que tu fala que tu é? Que mais? Bom, primeiramente, eu sou filha do nosso Pai amado, E o que eu posso dizer? Olha, são tantas emoções. E eu sou filha da Bia também, Bia. É também uma coisa que me define muito, Que tenho orgulho de dizer que sou filha da Bia também. E agora completamente feliz de estar nesse trabalho juntamente com Deus, Que era uma coisa que eu nunca imaginava que ia ser tão gratificante na minha vida, Que lindo, E quando tu fala, eu te perguntei, e tu me disse hoje de manhã, a gente ainda conversava, tu me disse, eu sou filha da Bia, E eu sempre vi, assim, uma conexão muito grande, muito forte de vocês duas, Faz tempo que eu vou ali no salão da Bia, e vocês nunca se desentendem? Nunca brigam, nunca tem aquela frase célebre assim, ó, ai mãe, tu é chata, não? Claro não que tem? Sim, Claro que sim, sempre tem, Mas assim, eu e a mãe, a gente se dá muito bem, sabe? A gente tem uma ligação muito forte, E eu acho que antigamente, quando eu era mais nova, até a gente estava conversando com os adolescentes sobre isso, que a gente passa por aquela fase de um pouco de rebeldia, que a gente sempre tá achando que os pais acham, que chato, por que tá fazendo isso, Mas como a gente comentou, se a gente tá achando o pai ou a mãe chato por alguma coisa, é porque estão fazendo certo. Estão fazendo bem, estão no caminho. Estão no caminho certo, Mas assim, eu não tenho queixas assim da mãe. A mãe é maravilhosa, Mesmo, é muito... Então vai aí uma homenagem já pra Bia, que domingo é o Dia das Mães. Ai, sim. Já vai aí então a declaração da filhota aí, dizendo que tu é maravilhosa, Bia. Olha só. É verdade. E eu me lembro que antes, até comentando com os adolescentes também, porque a gente tá sempre dando exemplos, e trocando exemplos com eles, porque a gente sabe que eles passam por isso também, eu me lembro que teve uma vez que eu peguei e falei com a mãe, que a mãe sempre foi muito rígida comigo e tal, sempre falavam, mas tu é filha única. Mas mesmo sendo filha única, a mãe me puxou muito, como se eu não fosse filha única, mesmo sendo só eu e ela. E então eu me lembro que teve uma vez que eu falei pra ela, ai mãe, por que tu não pode ser igual a mãe da fulana? A mãe da fulana é muito mais legal, ela deixa ela fazer tudo. E aí eu me lembro que eu falei isso pra ela e ficou, eu não sei como foi pra ela, mas pra mim ficou marcado por ter falado aquilo pra ela, sabe? E aí, hoje em dia eu penso,
poxa, como é que uma filha vai falar isso pra mãe, né? É que a gente tem essa mentalidade, né? É. Enquanto a gente não é mãe, a gente tem essa Exatamente. mentalidade. Ai, a mãe da colega é muito mais legal. Isso. Ai, eu queria ser filha da mãe da fulaninha. Sim. Ela deixa fazer tudo. Mas depois, quando a gente se torna mãe, a gente vê que realmente a mãe que é boa é aquela que não deixa fazer tudo. Exatamente. Né? E aí, hoje em dia, eu vejo que assim, ó, eu não poderia ter ganhado uma mãe melhor. Porque ela é perfeita pra mim em tudo, sabe? E se eu tivesse tido a oportunidade de ter, no caso, uma outra pessoa me cuidando, não ia ser igual, porque ela é perfeita. E ela me tornou a pessoa que eu sou hoje em dia, com todos os jeitos e manias, porque ela me ensinou as coisas de um jeito que eu amo, sabe? E eu amo ela e a gente se fecha muito nisso, sabe? Por isso que a nossa ligação é tão forte, porque a gente é parecida realmente, né? Ai, que lindo, né? Tá aí, ó, um legado que a Bia tá deixando, né? É verdade. Um exemplo. Stephanie, como é que se deu a tua conversão? Porque tu é convertida há pouco tempo, né? Sim. E eu quero muito ouvir, né, o teu testemunho, porque teu esposo, ele já é cristão há mais tempo, né? Sim, sim. E aí eu quero ouvir, assim, quando que tu teve esse insight, assim, que te deu esse... Não, é isso que eu quero pra minha vida também. Pois então, o que houve? O Daniel, na verdade, ele já era batizado desde os 13, 14 anos por aí, né? E aí, quando ele foi pro quartel, ele se afastou, né? Como infelizmente muitos se perdem, né, no caminho lá. E aí ele retornou quando a gente já estava casado. E aí, então, ele ficou 8 anos orando por mim, né? Pela minha conversão. E aí eu me lembro que eu era muito resistente, né? Por mais que, tipo, ele não me forçava nada. Porém, me convidava sempre que tinha culto, ele me convidava. Amor, hoje tem culto, tu quer ir? E aí, eu sempre negando pra ele, né? Sempre negando. E assim foram 8 anos, né? E aí, até às vezes, quando as clientes conversam comigo, né? Porque eu tenho bastante cliente que se abre pra falar comigo lá. Elas falam, tu sabe que eu tenho meu marido e ele faz exatamente assim. Tipo, as coisas que eu falava pro Daniel, eles falam pras esposas dele, sabe? Eu não vou ir nunca, eu nunca vou ser, eu não vou seguir. E assim eu era rebelde com isso, eu não queria ir, né? E aí eu me lembro que foram 8 anos, né? E o Daniel, no meio disso, ele tava passando por uma depressão, né? E ele teve bem ruim. E eu ainda dificultava um pouco mais essa parte aí. Mas hoje em dia a gente acredita que tudo fazia parte do processo dele, né? Porque a gente acredita que se Deus tivesse tirado dele isso antes, ele também não se manteria como um servo de Deus até os dias de hoje, assim, firmemente, entende? Como ele ficou. Porque de repente se ele tirasse antes, ele se perderia no meio do caminho, entende? Até porque eu tava sempre dando contra, né? E aí então ele persistiu, né? Perseverou em oração durante esses 8 anos. Por mais que eu incomodava. E aí, então, foi que no meio desse tempo ele recebeu a promessa que eu viria, né? E aí ele vinha pra mim e quando ele falava, amor, tu vai? E aí eu falava, não vou. E Deus é fiel, se Deus falou, ele cumpre, não e adianta. Ele falava, amor, não adianta, Deus já falou, tá dito. E eu ficava brava porque ele me dizia. Eu falava, não pode, mas eu não vou usar saia, eu não vou usar vestido, eu não vou. E bati o pé ainda. E daí ele falava, ai, mulher, tu não sabe o que fala. E assim foi indo, né? Então a gente foi passando por isso. Até que um dia, o que começou a me mexer, assim, foi que teve uma cliente no salão. E aí essa cliente, ela pegou e falou assim, eu olhei pra ela e ela parecia que era cristã, sabe? E aí eu atendendo ela, eu falei assim, tu vai a alguma igreja? E daí ela falou, sim. E aí eu falei, de qual igreja tu é? E ela falou, sou da Assembleia. E aí eu falei pra ela, ai, meu marido também. E ela me disse assim, quem é teu marido? E eu falei, Daniel. Não, Daniel Menezes. Lá da congregação Nova Esperança. Não. Aí peguei meu celular, mostrei pra ela e ela, tu é esposa do viúvo. Nossa. Então eu vou tomar uma água com essa agora. E aí eu falei, forte. como assim? E ela falou, mas olha, faz anos que a gente vê esse menino
sempre indo pro culto, sempre com semblante triste. E a gente via que ele tinha uma aliança, mas ele nunca foi com ninguém, nenhum familiar. E aí nós pensava que ele era viúvo. E tu vê, né, que a gente pensa assim que é só mulher que passa por essa situação, né? Claro que o número é bem maior de mulheres que vão, se convertem primeiro e vão, né, na igreja antes que os esposos, mas o homem também passa por isso, Sim. né? Então aqui nós vamos abrir um parênteses e dizer, olha, ele orou 8 anos. Então, mulher, você não desista, né, de orar pelo seu esposo, o esposo não desista de orar pela sua mulher, porque na hora que Deus toca, quebranta, não adianta. A Stephanie dizia que não ia. Eu bati o pé, falava que não vou, de certeza. Na minha cabeça era certeza. Era uma coisa que não tinha possibilidade, né? E aí eu me lembro que aí quando ela falou isso, eu sorri, né? E eu falei, ai, capaz, eu não morri, nem nada. Aí dei risada. Mas no meu coração eu senti. E aí eu pensei, poxa, né? Tem gente que acha que ele é viúvo. E aí fiquei com aquilo, sabe? E ele também, né? Imagina ele indo sozinho, né? Sem a esposa pra acompanhar. Ele sempre me comenta que, tipo, às vezes quando tinha algum culto que era direcionado à família, ele disse que olhava todo mundo com a sua família. E ele olhava e começava a chorar e falava, poxa, eu queria tanto que a minha família estivesse aqui comigo. E aí eu não ia. E aí ele me convidava e eu não ia. E aí até que aconteceu isso dessa irmã pegar e comentar, né? E aí deu a coincidência de vir uma pregadora de Brasília, na congregação nas Áreas Verdes. E aí eu sei que o Daniel chegou pra mim e de novo me convidou e me disse, amor, vai ter uma pregadora que vai vir nas Áreas Verdes ali, eu quero muito ir. Vamos comigo, amor. Olha aí, estão até achando que eu sou viúvo lá na igreja. Ai, e tadinha. aí eu... Puxa vida, né? E eu falei, tá, eu vou. Mas eu vou ir hoje, não fica me forçando pra mim ir todo fim de semana, eu vou ir só hoje. Ele falou, não, amor, tá ótimo, tá bom, só vai comigo hoje. E eu falei, tá. Cheguei lá na frente da congregação, né? E aí quando eu fui entrar assim, eu pensei, hoje eu vou pegar esses crentes. Porque eu sei bem o que eles fazem. Eu sei que quando começam a fazer oração, eles pegam, as pessoas ficam orando com um pouquinho em voz alta, e daí eles ficam do lado. Olha o que eu pensava. Eu era totalmente fechada. E aí eu pensava, eles ficam do lado escutando, e aí depois vem alguém no teu ombro e fala, assim diz o Senhor, tal. É assim que eles falam. Hoje eu vou pegar eles. Hoje eu vou orar em pensamento. Aí eu quero ver eles virem me dizer alguma coisa. Cheguei lá, aí a pregadora começou a pregar, não sei o que, ela me viu lá, me chamou, e aí falou assim, eu te vejo na frente de um grupo de mulheres. Isso há quantos anos atrás? E aí eu me lembro que eu peguei e falei, na hora, olha, eu me arrepio porque eu me lembro que eu pensei pra mim, será? E aí ao mesmo tempo eu falei, não, porque eu não vou ser da igreja, né? Como é que eu vou estar na frente de um grupo de mulheres se eu não vou ir pra igreja, né? E aí eu me lembro que eu só fiz assim pra ela com a cabeça e tal, né? E aí, tá. Mas fiquei encucada com aquilo, né? Só fui me dar de conta disso quando eu estava no Ela do ano passado. E eu tava ali conversando com as meninas. E aí que eu me dei de conta onde eu tava trabalhando. Eu não tava trabalhando num grupo de mulheres. Deus é Deus, não adianta, né? E aí eu me Mas lembro é bom que... a gente fazer essas provas com Deus, Exatamente. né? Que daí não fica dúvida nenhuma. Não, mas teve mais. Eu cheguei lá, daí ela falou isso e tal. E aí eu me lembro que eu fui, quando chamaram pra oração, eu fui pra frente, né, pra orar junto com o Daniel. E aí eu me lembro que eu comecei a orar e tal, em pensamento, porque eu queria pegar, né? Sim. E aí eu peguei e comecei a orar e tal, e aí eu me lembro que comecei a me quebrantar, sabe? E aí eu comecei a me quebrantar, e aí quando eu vi eu tava chorando. E aí quando eu abri meu coração mesmo, eu peguei e falei, Deus, sabe que eu até tenho uma vontadezinha agora de
de começar a acompanhar meu marido, sabe? Porque eu não quero que ele fique se sentindo sozinho também, sabe? Mas eu tenho tanto medo que a minha família me rejeite. Tanto medo que me achem sem graça, que não gostem mais de mim, né? Porque até então a mãe, né, e o meu ex-padrasto, eles eram super contra, né? A gente, não é que eles fossem ateu nem nada, mas eles, tipo, não gostavam. É porque, na verdade, assim, Stephanie, é como a gente falava, né? Tem aquela coisa assim, as pessoas de fora olham e dizem assim, ai, vai virar fanática, né? Vai ficar sem graça, como tu diz, vai virar fanática, só vai falar nisso. E o que as pessoas não entendem é que quando a gente recebe Cristo na nossa vida, é uma alegria tão grande, a gente se vê tão amada, e a gente quer compartilhar com os outros, quer falar do amor de Deus para os outros. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Na verdade, a gente só quer que as pessoas tenham a oportunidade de passar por essa experiência que nem nós passamos, né? Só isso, assim, né? E aí eu me lembro que acontecia muito, né, lá em casa. E, tipo, até às vezes acontecia que o Jonas era pequeno e aí, às vezes, a mãe se sentia com dor de cabeça ou alguma coisa assim. E aí eu me lembro que ele pegava e vinha assim e botava a mãozinha em cima da mão, da cabeça da mãe e começava, papai do céu, em nome de Jesus, cura minha vovó, tira toda a doença dela e não sei o que, e ficava, né? E daí quando ele se virava, eu escutava que a mãe falava, ai, que judiaria, que castigo de Deus, o guri vai ser louco que nem o pai dele. Ah, meu Deus. Né? Então eu tinha medo que pensassem isso de mim também. Só que tudo isso foi indo rápido, desde que a irmã falou para quando eu fui no culto, entendeu? Foi muito rápido que aquele processo começou já aos poucos funcionar ali, entendeu? Foi rápido. Então, quando eu fui no culto, eu já tava um pouquinho mais aquebrantada, mas eu já tava testando, porque eu queria provar ali, né? E aí, então, eu comecei a falar, eu queria tanto, mas eu tenho tanto medo que minha família me rejeite. E aí comecei a falar, né? E que a minha mãe me abandone, e não sei o quê. E na verdade, assim, ó, muitos jovens, porque tu é casada e é mãe, mas tu é jovem ainda, tem esse receio, né? Tem este medo de ser rejeitado na faculdade, na escola, pela família, pelos amigos. Exatamente. Né? E muitas vezes isso impede, né, de aceitarem a Cristo, né, por esse receio, esse medo. Porque ficam pensando mais no medo do que as pessoas vão pensar deles, né, do que poder viver e passar por essa tremenda experiência que é, né, estar na presença de Deus. E aí eu me lembro que eu comecei a orar, e aí eu comecei a chorar, e aí de repente eu senti uma mão no meu ombro, assim, no meio do culto. E aí quando eu senti aquela mão no meu ombro, assim, veio a voz da irmã que falou, assim diz o Senhor, a tua família não vai te rejeitar, porque eu cuido de ti, a tua mãe não vai te abandonar. E aí então ela começou a falar tudo o que eu tava falando em oração, em pensamento, porque eu queria pegar eles. E eu saí pega de lá. É assim que Deus trabalha. Vamos pegar um lencinho, né? Que hoje a gente vai rasgar o nosso coração aqui. Nós vamos chorar, nós vamos rir, nós vamos se emocionar, falando das coisas do Senhor. E é bem assim mesmo. A gente, né, chora, se emociona quando a gente vê o quão grande amor Deus tem com a nossa vida. Porque mesmo a gente sendo pecadora, a gente sendo falha, né, não merecedoras, tendo uma estrutura tão frágil, mesmo assim o Senhor nos ama e Ele nos encontra no caminho. Né? É verdade. Ele nos encontra, né? E assim, quando a gente fala das coisas do Senhor, a gente sente a presença de Deus e a gente se emociona mesmo, né? E hoje, quando nós conversávamos lá no salão, choramos tanto pela manhã, né, Stephanie? Imagina, eu já tava começando a chorar de manhã, achei que não tinha mais lágrima pra de tarde. Falando das coisas do Senhor, mas é assim, né? E eu queria perguntar pra ti, o que mudou na tua vida depois da tua conversão? O que tu acha assim, isso aqui mudou, eu não tinha noção, e agora mudou totalmente, isso aqui para melhor, no teu relacionamento com o teu esposo, com a tua família, com o teu filho, o que mudou para ti? Bom, assim, ó, finalizando aquela parte só, aí se passaram ainda uns anos depois disso, né, e aí há 2 anos atrás, foi quando a gente teve o Covid agora,
que foi quando houve a conversão em mim, né? Então lá tu ainda não tinha... Ali lá Deus começou a ter, aí Deus ter começou puxar. Isso. E aí foi indo aos poucos, né? Ainda levou uns anos depois daquilo. E aí eu era teimosa, às vezes eu vinha, depois um dia eu não vinha porque tinha cliente, no outro dia era porque eu tava cansada, no outro dia não sei o que, e acabava que eu acabava parando de congregar e esfriava novamente, né? E aí até que um dia foi quando todos nós passamos pelo Covid. E aí eu me lembro que todos estávamos bem ruim, que foi aquele primeiro que teve bem forte. E aí eu me lembro que a gente estava orando pelo Paulo, né, que era meu padrasto. Ele estava entubado em Porto Alegre e ele já estava desenganado, por causa que os médicos diziam que não era possível voltar mais. Não tinha como voltar mais, até falaram pra Isis, né, que é a minha irmã de coração, falaram pra Isis que era pra ela ir vendo já o plano funerário pro pai dela. Nossa. Por causa que ele não ia voltar. E aí eu fui vendo, tipo, a Isis chorando muito, a mãe chorava muito, e a mãe foi como se fosse entrando numa depressão ali. E tudo nós vivendo junto, porque nós fomos tudo pra mesma casa passar o Covid junto. E aí eu falei pro meu marido, amor, eu não quero ver minha mãe assim. Eu não quero, e eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele volte sim. E eu falei, o que a gente pode fazer? Eu falei pra ele, e o Daniel falou, amor, a gente só pode orar, né? E deixar que quem vai fazer é Deus. E aí eu me lembro que aí a gente começou numa campanha de oração, né? E aí eu fui convidar minha mãe, respirei fundo, tomei coragem, e aí eu cheguei pra ela e falei, mãe, é o seguinte... Nós vamos começar uma campanha de oração para melhora do Paulo. E aí eu queria ver se por acaso tu não queria fazer com a gente. Mas tipo, eu já tava assim, sabe quando tu vai assim apavorada já a pedir, né? E daí ela me falou, eu quero. Ai, sabe? E daí aquilo assim, ó, me quebrou, sabe? Então começamos todos nós, e aí éramos, quem tava lá, tava eu, o Daniel, a mãe e o Jonas, né? E aí começamos os 4 a fazer a oração junto, né? Eram os 4, a gente se reunia no mesmo horário, e a gente ficava na sala, que era o local maior, e a gente ficava na sala, e daí a gente pegava e fazia, né, um tempo de oração, daí cada um orava um pouco, né, tipo no círculo de oração. E aí depois a gente, o Daniel lia, passava uma palavra para nós, e depois a gente louvava, a gente fazia tipo um culto doméstico ali, né? E assim foi indo, e foi para mim e foi pra mãe também, né? E pro Jonas, que começou a ver a gente participar mais disso, né? E aí eu me lembro que ele não tava tendo melhora, e daí eu cheguei pra mãe, a mãe tava bem abatida, eu falei, mãe, é o seguinte, tá? Eu acredito em Deus. Então, se a senhora acredita em Deus? E ela me disse, eu acredito. E eu falei, então é o seguinte, se for da vontade dele, ele vai voltar. Não, mas o médico disse, não interessa o que o médico disse. Porque o único que sabe de tudo e o que dá a última palavra é Deus. É Deus que vai trazer de volta. E se for da vontade dele que ele volte, então ele vai voltar. Não, mas não tem demais. Vai ser assim e pronto. Mas olha, Deus te usou ali, entendeu? Uma autoridade. Né? E às vezes a gente precisa mesmo, dentro da casa da gente, ter essa autoridade. E aí, sabe, parece que foi aquele momento que deu um sacode nela e deu um sacode em mim daquilo, sabe? Não, peraí, Deus tá no controle, entendeu? E aí, então, eu me lembro que eu falei, não fica assim, mãe, vamos orar e vamos pedir. Mas a gente tem que falar que seja feita a vontade dele, né? Aí, então, ele começou, ele não tava tendo melhoras, e aí eu me lembro que eu falei pro Daniel, amor, a mãe vai se desiludir, porque a gente tá tentando tanto, né? Eu falei pra ele, e ele, amor, eu acho que a gente tem que começar vamos fazer uma coisa um pouco mais forte. E eu falei, e como é que faz isso? Né? E ele me falou assim, vamos começar uma campanha de madrugada também. E eu falei, tá bom, vamos então.
Aí a gente começou de madrugada também. E aí o Daniel adoeceu e ficou mais ruim ainda. Começou a fazer muita febre alta e ele não conseguia nem se levantar da cama. Então eu acabei deixando ele dormir e eu fazia eu sozinha. A mãe ficava em outro quarto, né? E aí eu fazia eu sozinha ali pra não acordar ele, que não conseguia muito dormir. Quando ele pegava no sono era justo na hora da oração. Sim. E aí eu me lembro que foi no primeiro dia que eu deixei ele dormir. E aí eu me ajoelhei, e aí eu peguei e botei um fone de ouvido assim, e fiquei, era inverno, tava muito frio, e aí eu fiquei abaixada assim, e aí comecei a escutar aquele louvor assim, e aí eu comecei a orar, e aí que eu fui sentindo a primeira vez a minha experiência com o Espírito Santo, sabe? E aí foi incrível, sabe? Porque eu me tremia toda, dos pés à cabeça. E aí quando eu terminei, assim, porque tipo, chegou uma hora que eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia nem orar. E é bem assim, tem horas que a gente não consegue nem falar. E aí eu me lembro que eu terminei, e aí eu fui no banheiro, e aí quando eu voltei, o Daniel se acordou, ele me disse, o que houve, amor? Eu falei, ai, amor, eu não sei nem te explicar o que me aconteceu. E aí eu contei pra ele, e o Daniel só conseguia dar glória a Deus, sabe? Ele só falava, glória a Deus, glória a Deus. E eu fiquei com aquilo assim, tão bom, sabe? Sem explicação. Que eu me lembro que quando eu abri o olho no outro dia, eu só queria Deus, sabe? Eu só queria saber dele, eu queria conhecer mais ele, eu queria ler sobre ele, sabe? Tudo me chamava a atenção disso. Então foi daquele dia que eu tive a experiência para o outro dia, foi o dia que foi, sabe? Foi tremendo. Teve assim. a decisão, porque tu teve um encontro real com Deus. Exatamente. Não foi ninguém que te mandou tu ir num culto, ou te convidou, não foi ninguém que te falou, tu teve a tua experiência Eu com tive Deus, a minha experiência. né? E é tão verdade. bom a gente ter as nossas experiências com Deus, né? E assim a gente fala, teu gurizinho ainda é pequeno, mas quando crescer um pouco mais, os filhos da gente têm por costume dizer assim, ai, ora por mim, mãe, né? A minha filha diz, ora por mim. E eu sempre digo, minha filha, a mãe ora, mas tu tem que ter tuas experiências com Deus. Sim. Né? Tu tem que conhecer o Deus da mãe de perto. Porque o que ele faz na minha vida, ele faz na tua também. Né? Eu falava isso até pro Daniel, né? Antes de ser convertida, eu falava assim, amor, ora por mim. Porque hoje eu vou fazer tal coisa. E ele falava, amor, eu tô sempre orando por ti. Só que tu tem que orar por ti também. Ele falava, eu não posso salvar a salvação individual e tu tem que buscar ela. E ele falava, e eu digo, amor, quem sou eu pra estar pedindo alguma coisa pra Deus? Eu não peço nunca nada, não agradeço. E aí vou chegar só quando eu preciso pra pedir pra ele. É muita ingratidão, tu não acha? Ele, amor, só ora. E aí eu falava, amor, tu é muito mais preferido. Eu falava, tu é preferido de Deus, tu ora todos os dias, tu busca todos os dias. Quem sou eu? Ele vai escutar mais tudo que eu. Ora por mim, amor, não te custa nada. Agora tu falou, tem uma frase que diz, né? Deus não tem filhos preferidos, ele tem aqueles que procuram ele. Isso. Né? E é bem isso mesmo. Exatamente. Né? Deus, ele ama todos com amor incondicional, porque ele conhece a nossa estrutura fragilizada que é, e ele ama todos igualmente, mas tem aqueles que buscam mais, né, do que outros. E aí a gente olha assim, parece, ai, mas aquele é mais abençoado, parece que Deus ouve mais as orações, mas é porque ele busca mais. Ele busca mais. Deus está sempre lá nos esperando, né? Exatamente. E aí o que chega, Deus tá ali para atender. Sim. Né? E aí, a partir desse dia, Stephanie, o que mudou na tua vida, assim? Tu já me falou que daí, a partir desse momento começou a crescer o desejo de ti que tu só queria Deus. Né? Mas no dia a dia ali, o que tu acha que assim, ó, que mudou na tua vida? Mudou tudo, né? Mudou tudo. É a visão de tudo, na verdade, né? Então, tipo, mudou na questão do meu casamento. Mudou muito, né? Porque a gente tinha bastante atrito por pensar diferente, Sim. né? E normal, aí, né? Exatamente. E aí mudou muito, porque daí nós dois começamos a compartilhar disso juntos, né? Então, tipo, foi maravilhoso, né? Mudou em relação à minha mãe também, que já era bom, só que depois disso ficou melhor ainda. E ela aceitou bem isso aí de tu querer se converter? Quando a gente passou por isso juntas lá, até pra ela houve uma mudança, porque depois disso ela nunca mais foi contra.
entendeu? Depois de que a gente passou por essa experiência juntas, ela nunca mais foi contra, porque ela vivenciou isso também, ela viu o que houve tudo, né? E viu, assim, a graça de Deus sobre nós, né? Sobre as nossas vidas, porque a gente pediu, era muita gente orando, até que Deus trouxe ele de volta, né? E aí, então, ela também viu o milagre acontecer. E aí, como ela poderia ficar resistente a isso, né? Ia ser muito de pedra no coração que não se amolecesse com isso, né? Então, foi maravilhoso com meu filho, foi maravilhoso com meu marido, com a minha mãe, assim, que são os que a gente mais convive, né? Mas, assim, mudou tudo. Na verdade, e é isso que a gente gosta de falar para as pessoas não entendem. Exatamente. Né? A mudança de vida que acontece. É verdade. Porque acontece uma mudança de vida. Quando Jesus entra, tudo é transformado. O que era escuro vira luz, o que era tristeza vira alegria. Temos luta, mas nós sabemos que nós temos um que peleja por nós. Nós temos um advogado, nós temos o médico dos médicos conosco. Sim. Né? E é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não entendem isso. Sim, né? Exatamente. Stephanie, tem uma frase da irmã Raquel Ferreira que diz assim, ó: nem todas as pessoas vão entender teu caminho. E tudo bem, é o seu caminho. Quando nós aceitamos a Cristo, né, é uma entrega. Mas a santificação, ela vem todo dia, né? E isso afetou de alguma maneira teu relacionamento com familiares, com amizade, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim? Sim, afetou, principalmente na área, no caso profissional, né? Por causa que eu tive bastante clientes que deixaram de ir no salão, justamente por isso, eu senti um impacto grande no meu primeiro ano de conversão. Eu senti, no caso, a minha situação financeira, assim, que eu tinha uma programação, tantos, assim, pra mim me programar com minhas contas e tudo mais. Sim. Ela mudar bastante, né? Por causa que baixou muito, né? E aí, então, eu não tinha me dado conta disso. Eu fiquei pensando, mas que será? Mas será que em função da pandemia? Mas é o que será? Porque, tipo, nem quando eu tava no forte mesmo da pandemia, as clientes que a gente teve que fechar, né? O salão. Sim. Naqueles dias que a gente teve que fechar, as clientes estavam apavoradas. Eu nunca tive que trabalhar escondido na minha vida. Aquela vez foi a primeira. A gente trabalhava de cortina fechada. E as clientes apavoradas que não queriam deixar de se arrumar. Sim. E aí, quando liberou, cadê as clientes? E quando liberou foi quando eu me converti, né? E aí, quando tu te viu nessa situação que caiu a ficha, disse, eu tô perdendo clientes, digamos assim, pela minha conversão. Surgiu alguma dúvida no teu coração? Tu pensou em algum momento assim, não, então não é isso que eu quero mais pra minha vida, eu vou voltar atrás, eu vou... Não, nunca, jamais. É porque, tipo... Tu tinha essa convicção no teu coração, é isso que eu quero, é Cristo que eu quero pra minha vida. Vem a luta que vier, eu vou passar, ele vai estar comigo. É porque a gente pensa que se com ele, às vezes pode ser difícil, sem ele é muito pior. Aí para pensar, o que eu tinha a ganhar se eu retrocedesse? Entendeu? Não tem como voltar atrás. Depois que tu pega da mão de Deus, é só seguir junto. Não tem como largar. Então, eu puxei isso porque tem pessoas que vão nos escutar, né? Estão nos escutando, que pode pensar, né? Não, a vida com Cristo, vem as lutas, não quero isso pra minha vida, né? E muitas desistem na caminhada, né? Mas aí é isso aí que tu falou, né? Se com Deus já é difícil, imagina sem Ele. É muito pior, né? E o mundo, o jeito que tá ficando, as coisas do jeito que tá ficando, e a Bíblia se cumprindo a todo momento, né? Que dias piores virão, né? Dias trabalhosos, dias pesarosos. Imagina se nós não temos Deus por nós. Não tem como, porque a gente consegue se fortalecer nele nos momentos que a gente tá passando por uma dificuldade. E quando a gente não tem Deus, a gente se desespera. Né? Então, às vezes, eu convivo ali no salão, porque muitas clientes se abrem comigo para conversar, né? Com pessoas que estão desesperadas. E elas falam, eu não encontro uma saída. Eu não consigo melhorar, eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Muita ansiedade, né? E aí, então, eu procuro um jeitinho
de chegar pra falar de Deus com elas assim, com carinho. Eu espero uma brecha que elas me dão assim pra eu poder entrar e falar e passar isso pra elas, porque é só Deus pra nos ajudar nesses momentos. É só Deus. E a gente vê, Stephanie, que nesses últimos tempos, tu que tem muito contato com mulherada ali, né, a ansiedade, a depressão, ela tá tomando conta dos lares, né? Demais. A ansiedade, assim, tá demais. E nós vemos nossos jovens, ainda hoje nós conversávamos sobre isso. Os jovens hoje em dia parece que não tem uma estrutura como eu tinha na minha época, que eu sou bem mais velha que tu, como tu tinha também na tua época. Qualquer não, que a resposta não é como eles querem, a primeira coisa parece que eles pensam já em tirar a vida, né? Então, assim, quando a gente pode falar de Cristo, né? Ali tu tem oportunidade, tu diz que fala para mulheres, né? Já tá mentoreando mulheres ali também. Né? Deus abre as portas que a gente nem imagina, né? Essa é a verdade. Exatamente. Às vezes, né? Eu acredito que ali Deus, o meu trabalho ali, claro que é embelezar, né, as mulheres, mas no caso, meu trabalho ali para Deus agora é uma maneira de alcançar mais almas. Através do teu trabalho, tu tá alcançando almas. E aí, tipo, eu deixo os louvor tocando lá no salão, né? E aí, às vezes tem umas que são mais duras, assim, que não querem nem falar, porque como todas nós lá somos cristãs lá no salão, às vezes a gente não tá falando com a cliente, quando a gente sabe que a cliente, ela não compartilha da mesma ideia, alguma coisa assim, mas a gente às vezes conversa uma com a outra, e daí eu vejo que elas são mais duras sobre aquele assunto. Só que daí de tanto escutar os meus louvores, elas vão se amolecendo. E aí até teve uma vez que chegou pra mim e eu tava fazendo a sobrancelha dela e ela falou, para só um pouquinho. E eu falei, o que houve? E ela falou, eu preciso te falar uma coisa que aconteceu comigo a última vez que eu vim aqui. E aí eu falei, tá? E ela falou assim, não, é que tu botou uma música aí no teu rádio que eu não sei como, mas eu me lembro que eu tava fazendo as unhas e aí eu tava passando por um problema que eu não tava achando o que era da dor que eu tava sentindo. Eu já tinha ido em vários médicos e eles não achavam. E eu já tava achando que era tipo uma coisa que era pra mim morrer, sabe? Eu ia morrer daquilo, devia ser um câncer, alguma coisa assim. E os médicos não estavam achando o problema. E eu me lembro que eu tava bem angustiada e eu não tinha falado nada com você sobre isso, sabe? Eu só vinha, eu tava quieta e só tava fazendo a minha unha ali. E eu me lembro que tu pegou e botou uma música aí pra tocar, diz ela. E aí, parece que Deus falou comigo através daquela música, tu sabia? E eu falei, E ela falou, estranho, né? Porque parece que eu tava escutando Deus falar comigo. E aí eu falei, e o que era que tava tocando? E ela, até procurei depois e salvei, tô escutando agora todos os dias, diz ela. E eu falei assim, e qual era? E ela me falou, era aquela, descansa, esse mal não é pra morte. Daí fala, descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a sua vitória. Aí então ela começou a declamar pra mim aquele hino que ela tinha ouvido, né? Ai, guria, eu comecei a chorar escutando ela falar, sabe? E aí eu falei assim, falei o nome dela, né? E eu falei assim, sabe por quê? É porque Deus fala com a gente através dos louvores. E ele sabia que tu tava angustiada por causa daquela dor, ele sabia que tu tava pensando que era uma coisa pra morte. E então, sim, provavelmente ele tava falando contigo, sim. E ela falava, eu não acredito, Deus fala com a gente assim. E eu falei, sim, Deus fala com a gente através dos louvores também. E aí ela, agora eu comecei a escutar. Olha, me arrepio toda ela falar. Agora eu comecei a escutar tanto, eu escuto direto. E aí através desse ela já vai escutando o outro, já vai escutando o outro. E muitas vidas são alcançadas através dos louvores, né? Sim, com certeza, né? Então nós já vamos ver ali na palavra do Senhor a importância que tem o louvor quando Saul, né, era tomado por um espírito maligno e Davi tocava, dedilhava a harpa ali, cantava e ele era liberto. Regina. Né? Então nós vamos ver a importância da música, sim,
né? E através do teu trabalho ali, que tu recebe tantas mulheres, né? Tu colocando um louvor, tu tá evangelizando aquelas almas que estão ali. E muitas sedentas, né, Stephanie? Muitas almas assim, ó, com fome e sede de Deus. Só que eles não sabem do que eles têm fome, do que eles têm sede. Não. Né? E eles sentem um vazio dentro deles, que muitas vezes elas não sabem o que é. Tipo, elas têm tudo, elas procuram cada vez mais coisa, compra roupa, compra isso, compra sapato, compra bolsa, compra não sei o que, mas ainda me falta alguma coisa. O que era? O que era que estava faltando? Quantas mulheres às vezes não pensam isso, né? O que era que estava me faltando? Eu não sei, eu sinto que me falta algo. Só que esse vazio é Deus que preenche. Não é preenchido com coisas terrenas. Não é preenchido com coisas terrenas. E aí depois que tu consegue passar por essa experiência de tu abrir teu coração para Deus e Ele preencher esse vazio que tu sentia antes, tu vê que era só Ele que ia preencher aquilo ali. Só Ele. E aí tu te sente completa. É verdade. Stephanie, no curso Ela, né, que tu é uma mentora do curso Ela ali com os adolescentes, com os jovens, tem um capítulo que fala sobre o legado, né? Passando o bastão, se eu não me engano. E eu quero te perguntar, qual é o legado que tu quer deixar pro teu filho? O que tu quer deixar pro Jonas? Eu quero deixar para ele um legado. Eu quero que ele pense em mim e diga que a minha mãe era uma mulher que servia a Deus. Quero que ele pense que a minha mãe era uma pessoa trabalhadora, né? Quero que ele pense que ele tinha alguém que ele podia sempre estar cuidando de mim, ele podia estar cuidando eu podia estar cuidando dele, né? E que amava assim demais a família toda, né? E que uma pessoa que ele teve isso de conviver comigo antes e conviver comigo depois, né? E eu quero que ele lembre disso para ver a diferença que tem de uma pessoa sem Cristo na vida dela e com Cristo na vida dela depois. Quero que ele também passe esse mesmo legado para os filhos dele um dia, sabe? Que ele também seja um servo do Senhor. Amém, né? Com certeza já está plantando a semente. Né? Porque nós vamos ver que quando a gente ainda não aceitou a Cristo, a gente quer deixar bens materiais, né? E não é errado. Eu quero deixar bens materiais para minha filha, né? Todos nós queremos. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que o maior tesouro que a gente pode deixar para os nossos filhos é o que está no céu. Né? É aquilo que é eterno, que não é passageiro como as coisas terrenas, né? Exatamente. E é tão lindo quando um filho, uma filha chega e diz assim pra gente: eu quero ser que nem tu, mãe, quando eu crescer, né? Quando um filho ou uma filha olha e vê assim: minha mãe ora, né? Eu vejo a minha mãe ali de joelhos orando, né? E quando tem dificuldade, quando tá na luta, ela não fica murmurando, ela não fica brigando, ela dobra os joelhos para orar, né? Então é tão lindo assim, é esse legado que a gente cristã, né, procura deixar para os nossos filhos, né? Exatamente. Que eles lembrem de nós como mulheres de oração, mulheres que amavam a Deus. Exatamente. Né? E ali também, Stephanie, quer falar mais alguma coisa? Não, que entra na parte que ele já sabe que com tudo dever, o nosso exemplo, ele sabe, que nem estava te contando das figurinhas, né? Que ele queria muito conseguir as figurinhas, as douradas e a Legend da Copa, né? E o que ele fez para poder alcançar o que ele queria? Mãe, eu vou orar e vou pedir para Deus. Ele sabia o que ele precisava. Então ele já tem um exemplo, porque ele tem quantos aninhos? Ele fez 7. Então ele é uma criança ainda, né? E da onde que ele tirou isso? Quando eu quero alguma coisa eu tenho que orar, eu tenho que pedir para Deus, porque é Deus que pode me dar. Exatamente. Ele já tem esse exemplo em casa. Sim, imagina. Né? E aí, dessa vez que ele pegou e orou e pediu, e todas as vezes que ele orava e pedia, Deus dava pra ele a figurinha que ele queria, né? E até a Rara veio, né? E aí, então, ele ficou assim, né? Maravilhado com aquilo que tinha acontecido. Então, ele também já passou pela experiência dele e ele sabe o que é necessário fazer para poder alcançar as bênçãos, né? E ali no livro também vai nos falar sobre paternidade, maternidade, né? Os teus pais se separaram, tu era muito novinha, né? Eu tinha uns 4, 5 anos.
Tu era bem novinha. Isso ficou algum trauma pra ti? Alguma mágoa que depois que tu aceitou a Cristo, que tu, né, resgatou essa identidade de paternidade em Deus, né, foi curada em ti? Olha, de mágoa, não, acredito que não, sabe? Acredito que não. Tem algumas coisinhas que daí a gente pensava de quando era criança, em função de ficar mais tempo, né, com o pai e tal. A gente queria, mas às vezes não dava, não fechava nos horários dele e tal. Mas isso aí não era nada pra levar pra vida, assim, né? Mas uma das coisas que me aconteceu... Deixa eu ver, como é que era a palavra mesmo? Como é que era a pergunta mesmo, que até me esqueci? Se tu teve esse resgate da paternidade em Deus depois que tu aceitou a Cristo. Uma das coisas que... Né, tu entendeu que tu tem um pai maior. Isso. Né? Que te ama incondicionalmente, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te deixar. Sim. Né? Isso preencheu de alguma maneira, talvez algum vazio que tu tivesse, por não ter essa figura paterna durante a tua, né, a meninice ali, a tua adolescência. Constantemente, claro. Não, sim, com certeza. Depois mudou muito. Só que o que aconteceu, assim, eu me lembro que estudando, até passamos por uma lição que dizia que às vezes as pessoas têm dificuldade em orar, uma dificuldade em orar e pedir para Deus, né, ele sendo nosso pai é uma coisa, por não ter tido uma figura paterna presente. E aí eu me lembro que quando eu estudei isso, eu pensei, mas é mesmo? Eu parei para pensar, porque eu pensava que, tipo, por que ele ia me escutar? Lembra que eu falei antes, eu falava, Daniel, ora tu, porque ele te escuta, né? Tu é o preferido, eu falava, tu tá sempre buscando ele e tal. E aí eu parei pra pensar e eu pensei, é verdade, tipo, isso influencia muito. Porque daí se tu não tem uma figura que é constante, uma figura paterna que é constante na tua vida, tu tem uma certa dificuldade pra pensar, né, que Deus Pai vai te escutar também. Entendeu? E aquilo eu me lembro que eu pensei bastante nisso e refleti que era uma das coisas que acontecia comigo. Por que eu era tão resistente a fazer uma oração para eu falar diretamente com o Pai? Entendeu? E realmente era uma das coisas que fechou para mim, que provavelmente fosse pela ausência constante da figura paterna. Né? Exatamente. E o que o curso ele acrescentou na tua vida? Curso Ela, que tu aprendeu com o Curso Ela, assim, quando a irmã Ana te fez o convite, assim, foi uma surpresa, como é que foi? Conta aí pra nós. Foi uma surpresa. Porque é um desafio em tanto, né? Porque tu é com adolescentes e jovens, né? Sim. É um desafio, jovens, né? Porque, o que eu posso te dizer, assim, eu não imaginava, né? Na verdade, eu não imaginava nem trabalhar com os adolescentes, né? No departamento. Aí quando fizeram o convite, que a gente ficou meio assustado, assim, mas daí se Deus era da vontade de Deus, né? Então a gente disse amém, né? E aí tu sabe que foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? E tu vê que, eu vou ter que cortar um pouquinho, tu vê que Deus, ele sempre faz além do que a gente imagina, o que a gente pensa. O Daniel dizia que tinha uma promessa de tu vir para a igreja com ele. Né, de tu aceitar a Cristo. Mas como Deus dá coisas maiores, quando que ele pensou que tu ia trabalhar com ele no departamento da igreja ainda? Né? Para ele, tu só em aceitar a Cristo, tá ali, já era maravilhoso. Né? Exatamente. Mas aí Deus dá coisas maiores. Sempre, né? Hoje tu trabalha com ele no departamento, né? Sabe que eu não sei nem como te explicar, se eu for dar tantos exemplos assim de quão maravilhoso ele é e quantas coisas lindas ele faz na vida da gente, sabe? Vamos ficar aqui, eu nem sei, eu acho que um mês. Mas assim, é uma experiência maravilhosa, sabe? E quando a Ana antes eu trabalhava com as mulheres, né, no Ela. E aí quando a Ana me passou para as jovens agora e as adolescentes, tá sendo assim uma experiência muito boa. Porque assim, eu sou apaixonada por adolescente, né? Aí eu sou, como é que eu posso dizer? Diz a Denise, minha amiga que trabalha com a gente lá, que eu não tenho maturidade. Então eu gosto porque a gente brinca, a gente se diverte e a gente aprende juntos, né? E aí, então pra mim tá sendo maravilhoso, assim,
uma bênção estar junto com elas. E é muito gratificante mesmo, né? Quando nos é oportunizado fazer alguma coisa para o Senhor, né? Quando a Ana me chamou também para fazer o programa de Emadur, eu sempre digo, foi mais bênção para mim do que para quem escuta. Sim. Porque aquilo ali, eu tive que me dispor mais a estudar, mais a ler a Bíblia, mais ler livros, né? Para poder trazer estudos, né, edificantes na rádio para as irmãs. Sim. Então, assim, quando nos oportunizam nós fazer alguma coisa para o Senhor, é mais bênção na nossa vida, né? É verdade. Do que para quem a gente está fazendo ali. Sim, com certeza, né? É para nós. É verdade, é verdade. E o teu trabalho com os adolescentes? Tu já falou que adora, né, trabalhar com adolescentes. Tu e o Daniel são vice-coordenador junto com a irmã Laci. Isso. Tá, e é todos os adolescentes da igreja ou é num setor só? Não, são todos. São todos. Uhum. E é engraçado porque tu não tem filho adolescente, né? Teu filho tem 7 anos. Né? Olha, tu te identifica com os adolescentes mesmo, né? Tu sabe que, eu não sei, eu gosto muito, né? E até por a gente ter ajudado a criar a Isis também, né? E ela passou por toda aquela fase, porque eu nunca tive um irmão próximo. Eu tenho meios irmãos, mas todos moram lá pra Santa Catarina e Porto Alegre. Não, a gente nunca conviveu junto, né? E aí, então, com ela, assim, daí, e mais as amigas e tudo mais, eu passava por essa experiência e eu e o Daniel sempre tava junto, e daí brincava com eles e conversava muito, orientava eles e tudo mais. Então, era uma coisa que eu sempre gostei, né? E aí, eu me lembro que até, acho que não sei se chegou um mês antes de a gente receber o convite, o Daniel me comentou assim, amor, tu sabe que eu não sei por que eu tenho esse meu jeito, sabe? Eu tenho essa minha cara séria, diz ele. Mas eu não tenho culpa, eu tento mudar, já pedi pra Deus mudar esse meu jeito, mas não consigo, ele falou. Quando eu vejo, eu tô com a cara fechada, mas não é porque eu tô assim, é porque é o meu jeito, né? É o jeito dele. E aí ele assim, tu vê, trabalhar com os adolescentes mesmo. Eu nunca ia poder. Ele falou pra mim, eu nunca vou me esquecer que ele me disse isso. E eu falei, por que, amor? Isso nós dois lá em casa. E eu falei, por que, amor? E ele assim, porque eu não levo jeito, amor. Olha pra mim, não vão gostar de mim. Ele falou, não vão gostar de mim, porque tipo, eu sou muito sério pra trabalhar com os adolescentes. Tem que ser alguém mais descontraído. Tem que ser alguém que tenha mais jeito, assim, eles vão gostar mais. E eu digo, amor, não é assim, cada um conquista um do jeito que é, eu falei. E aí, assim, se for por falar, tu acha que tu fala pouco, deixa que eu falo e tu faz, então. Né? Deixa a mulher sempre fala mais, né? Deixa a parte falar comigo e o resto vai contigo. E aí, então, assim, foi uma bênção, sabe? Foi uma bênção, assim, ó, que a gente não esperava e que veio pra nós, assim, só a acrescentar na nossa vida, sabe? Ai, que bom. Vamos falar um pouquinho da mulher empreendedora, né? Tu começou a trabalhar muito cedo, né? Com 15. Nossa. 15 anos. Bem cedinho mesmo, né? Creio que a tua maior influência foi tua mãe. Sim. Sim, foi a minha mãe, né? Exatamente. E quando que tu soube que era isso que realmente tu queria? Nunca teve dúvida assim, não é essa profissão que eu quero seguir, eu quero fazer outra coisa? Olha, eu comecei a trabalhar com 15 e aí eu me lembro que teve um ano, acho que quando eu fiz 18 anos, eu até fui trabalhar fora pra mim experimentar como é que era, assim. Mas eu sempre amei trabalhar nisso, né? Tanto que eu me criei no salão e daí as minhas brincadeiras eram arrumar as bonecas e aí depois quando eu cresci um pouco mais eu arrumava força nas amigas. Senta aqui que eu vou fazer. Não tenta não querer. Não, mas senta aqui. Exatamente, eu encurralava elas no colégio assim, contra a parede, ficava tirando a sobrancelha e fazendo uma maquiagem. Então era uma coisa que eu sempre gostei muito, né? E aí eu me lembro que quando veio as chapinhas também, eu derretia todos os cabelos das Barbie nas chapinhas da mãe, a mãe ficava bem feliz comigo. E aí eu me lembro que eu até tentei, mas não era. Eu fazia aquilo só porque tinha que trabalhar. Não tinha um amor em levantar todos os dias pra ir. E daí fica pesaroso, né? E aí eu me formei, eu sou formada em RH e tudo mais. Porém, tu não te achou ali naquilo ali, não era aquilo que tu queria pra ti. Não, né? E eu sempre quis trabalhar com pessoas, porque eu sabia que o meu foco eram pessoas, né? Sim. Só que não consegui me achar, sabe?
E eu gosto de trabalhar ali. Pra mim, é prazeroso estar ali, entendeu? É prazeroso, eu me sinto feliz e realizada estar ali. Porque às vezes, tipo, a mãe me diz assim, mas tu não cansa de estar aqui dentro? Ai, não te aguento, diz a mãe. Eu falei, ai mãe, mas é que é tão bom, eu gosto tanto. E eu acho que é bem isso, né? Bem por aí. Tu sabe que o meu marido, né, nós temos uma loja de artigo militar, ele ama estar socado dentro daquela loja, como eu digo. Tu me comentou. Então, assim, eu fico contando o tempo pra ir embora. Mas ele ama. Porque ele agora, sexta-feira, que foi o nosso chá, né? Eu saí de lá do chá, que era umas 11 horas, 11 e pouco. Ele tava na loja, ele chegou em casa quase meia-noite. Viu só? Sabe? Fazendo, claro, ele tem o que fazer ali, tem as notas, tem que, né? Mas eu digo, se é eu já digo, não, vou deixar pra amanhã. Amanhã, a hora que eu vier. Ele não, ele ama estar lá dentro, que eu digo pra ele assim, amor, vamos embora. Se eu deixar, tu dorme dentro dessa loja. Mas eu acho que é por aí. Quando tu ama o que tu faz, né, aquilo não é cansativo pra ti. É um prazer, é prazeroso. E olha que ele ainda sai do quartel e ainda vai pra lá, é o segundo emprego. Imagina. E mesmo assim ele ama. Às vezes a gente sente o cansaço físico, no caso, sim, porque assim, não tem como né? não, a gente sente né? o cansaço físico, mas assim, ó, o cansaço emocional, assim, ó, é bem pouco, porque daí quando tu trabalha com uma coisa que tu ama, é prazeroso, tu te diverte, tu tá trabalhando, tu tá conversando com outras pessoas, tu tá evangelizando outras pessoas, né? Então é muito bom. É muito bom. E agora tu falou evangelizando outras pessoas, teus olhinhos fazem assim, ó. Brilham. Quando tu fala de Jesus, teus olhos brilham, Stephanie. Então a gente vê assim, ó, o grande amor que tu tem por Deus, né, na tua vida. Porque teus olhos enchem d'água e teus olhos brilham quando tu fala de Deus. E é tão lindo ver isso, né? E às vezes tu não precisa nem falar, o teu testemunho fala por ti. Né? O teu proceder, o teu jeito, a pessoa nota a diferença. Sim. Né? Então, falando da mulher, voltando à mulher empreendedora, né? Nós sabemos, né, que a vaidade, ela é pecado. Né? Ela é considerada um pecado na Bíblia. E quando eu falo em vaidade, não falo somente no exterior. Né? Eu falo também o interior. Né? Quando tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, se torna uma vaidade, se torna um pecado. Né? E não é errado a gente se arrumar, né? Fazer uma maquiagem leve, arrumar o cabelo, né? Tudo com decência, né? Mas isso não deve ser o mais importante na nossa vida. Exatamente. E eu me lembro que tu trabalha com mulheres ali, com aparência, e eu me lembro que quando eu chegava no salão, a Stephanie estava sempre bem maquiada, o olho bem marcado, preto, né? 9h30 da manhã. Eu me lembro uma vez, eu cheguei de manhã lá e tu ainda não tinha maquiagem. Eu disse, ai, só um pouquinho que eu só vou fazer o meu olho e já te atendo. Né? Porque tu não ficava assim aquilo. Não ficava. Porque aquilo ocupava teu coração, em primeiro lugar. Porque se eu não tivesse maquiada, eu sentia vergonha. Entendeu? Eu sentia vergonha de me mostrar pra alguém sem estar maquiada. Hoje em dia eu paro pra pensar, gente, como é que podia uma coisa dessa? E hoje eu vejo, assim, a Stephanie linda, continua linda, mas mais natural. Sim. Né? Hoje, tu deixa transparecer a tua beleza natural, como Deus te fez. Né? Sim. E é tão lindo isso. E como é que tem sido assim, essa transformação pra ti? Tem sido pesado isso aí pra ti? Agora tu já me falou que não, né? Deus foi trabalhando na tua vida naturalmente, porque às vezes a gente vê certas pessoas e diz assim, eu não posso ir pra igreja porque eu não consigo deixar tal coisa. Eu não posso ir pra igreja porque eu não consigo me libertar de tal coisa. Quando na verdade a gente tem que vir, quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Tu só precisa abrir teu coração e deixar que ele faça o resto. Né? Nós não temos força para deixar nada. Não. E muitas vezes até o próprio inimigo coloca isso na cabeça, que é pra gente já não aceitar Cristo mesmo. Exatamente. Porque ele sabe que nós nunca vamos conseguir deixar. Né? E aí eu te pergunto, né, mais uma vez, como é que tem sido essa transformação para ti? Tem pesado, não tem? Como é que tem sido? Para mim tem sido leve, né? Uma palavra que define é leve, porque eu nunca senti que nem, eu sempre dou exemplo disso, tanto da aparência, quanto a parte das músicas, né? Que era uma coisa que me preocupava tanto antes da minha conversão. Mas eu gosto tanto de escutar. Sempre tava a música ligada, né? Eu lembro. Tantas pessoas hoje em dia eu vejo falarem a mesma coisa que eu falava antes.
eu tinha uma curiosidadezinha pra ir, mas tipo, eu vou ter que parar de escutar minhas músicas, e aí eu vou ter que parar de me arrumar, e aí eu digo, gente, não, como assim? E daí, mas eu gosto tanto de escutar minhas músicas, não dá pra escutar nem de vez em quando, e daí isso pra mim era uma das coisas que me preocupava muito, sabe? E nem isso eu senti. Quando realmente houve a conversão em mim, eu não me lembro de um dia ter pensado assim, eu entrei no carro e tava tocando aquela música ali, e daí eu digo, não posso escutar isso. Nunca. Nunca. E então eu chegava, se tivesse tocando alguma coisa, eu trocava, porque sabe quando tu tá escutando um que tu não gosta tanto? E aí, não, vou dar esse outro aqui, que esse aqui não. E isso eu acho que isso é o verdadeiro temor a Deus. Sim. Né? Não é o que a pessoa diz, eu tenho medo, que eu vou pro inferno. Não, isso não é temor a Deus. Temor a Deus é isso aí. Respeito. É um respeito, tu ter medo de entristecer a Deus. Isso, exatamente. Né? Porque eu vejo assim, quando a gente é casada, né? A gente ama o nosso esposo, a gente não quer entristecer ele. Então a gente evita de fazer aquilo que vai aborrecer o nosso esposo. Sim, exatamente. Né? E eu acho que funciona assim com Deus também. Com certeza. Né? E aquilo é como tu diz, é leve. É leve. Não, isso não agrada a Deus. E aí, tipo, quanto à maquiagem, eu não me gosto mais do jeito que eu era antes. Entendeu? Do jeito que eu pesava na maquiagem antes. E aí, se eu tento fazer um olho hoje em dia que fique mais pesado, eu me sinto mal. Parece que, tipo... não tá legal. Parece que o Espírito Santo constrange a gente, né? Isso, parece a gente se que olha eu tô e pensa, com uma máscara. E era essa máscara que eu usava antes, todas as vezes que eu levantava, eu já botava máscara, né? Sim. E aí, então, hoje em dia não é que eu não... eu tenho medo, eu não vou botar mais porque hoje em dia, eu sou da igreja. Não me passa isso pela cabeça, entende? Me passa que não me convém. Entende? Não convém para uma mulher que serve a Deus, uma mulher que ela trabalha na igreja, que ela quer seguir, né, no caminho certo com Deus, tá pesando tanto para chocando as outras pessoas, para dizer, né, e com tudo que eu ainda me cuido, assim, né, às vezes chega alguém e fala assim, então, mas tu vai na igreja? E daí eu falo, sim, lá no salão, né, e daí eu digo, sim, que igreja? Eu digo, eu sou da Assembleia. Porque as pessoas têm essa coisa, né, que vaidade é só o exterior, né? Quando na verdade tem um interior também. Quando a gente se julga melhor que os outros, é uma vaidade. É uma vaidade, né? Exatamente. Quando a gente critica o outro, é uma vaidade. Quando a gente tem uma falsa modéstia, é uma vaidade também. Mas as pessoas têm muito isso só do exterior, né? Tanto como tu disse, que já olham, né? Mas e agora dá pra fazer mechas? Quem é da igreja? Mas e agora dá pra usar um alongamento de cílios? Quem é da igreja? E aí começam a me falar tudo, assim, me detalhar de como é que eu estou naquele dia, né? Sim. Eu digo, gente... Tipo, meio que julgando também, né? No caso, a gente tem que ponderar, não tem que fazer uma coisa que vai chocar os outros e nem tem que botar essas vaidades, como tu falou, acima de Deus, entendeu? Tu achar que é mais importante, no caso, botar numa maior importância. Deixa eu pensar num exemplo. Bom, o exemplo maior é o que tu falou, né? Que muitas pessoas que não vêm por causa que não vai fazer desse jeito, né? Não vai deixar de fazer as suas coisas, né? E aí, então... Mas pra mim, no caso, foi super leve. Eu não senti isso. O Espírito Santo trabalhou em mim sem nem eu sentir, sabe? Quando eu vi, já tava assim. E hoje em dia, tipo... Tem muita gente que não fala diretamente pra mim, mas que depois a gente sempre fica sabendo alguma coisa. Que falam, a Stephanie, depois que virou crente, ficou acabada. Ai, mas da onde? Tu continua linda. E aí eu digo, depois eu te dou aquele dinheirinho que eu ganhei. Tudo que a gente combinou, lembra? Mas assim, no caso, eu acho que só mudou porque eu fiquei, no caso, eu me maquio, mas porém uma maquiagem mais leve, entendeu? É uma coisa que não é pra, no caso, fantasiar, é uma coisa só pra gente, no caso, como é que eu posso dizer? Só pra ressaltar a beleza que tu já tem. Uma beleza mais natural, entendeu? O alongamento de cílios eu uso porque eu não tenho quase nada de cílios, né? É clarinha, ele é loiro e ainda é pouquinho. E aí eu uso alongamento, mas eu gosto do marrom, que pra mim ele fica bem discreto também, né?
E aí, então, eu me sinto super bem. E daí, tipo, às vezes com ele eu nem preciso usar o resto das coisas, entendeu? Eu já me sinto bem, já saio de cara lavada, saio feliz. Porque tu tem um brilho do Espírito Santo já tá vindo agora, né? E é isso, né? E Deus nos deixa tão lindas. Sabe quando a gente tá no programa de Madura, que de manhã as irmãs mandam mensagem ali, ai, minhas lindas, aqui, eu digo, ai, glória a Deus, olha, a gente fica até bonita aqui, né? Então é Deus na vida da gente, que deixa a gente bonita, né? É verdade. Me diz um louvor que a Stephanie, quando pensa no louvor, vem na tua cabeça, tu pensa, é este louvor, quando tu tá lutando, quando tu quer agradecer a Deus, quando é este louvor que eu amo. Bom, olha, um louvor que ele me balança bastante, pensando assim, naqueles momentos assim, ó, que tu quer assim, ficar sozinha com Deus e escutar assim, aquele que me toca bastante, é o da Árvore Cortada, né? E aí, ele fala muito comigo, né, no caso. E aí, o outro louvor que eu gosto bastante também é o Menor, né, da Eunice Diniz, que é muito bom também, né. Mas da Árvore Cortada, assim, é pra acabar, assim, quando ele toca, assim... Tu chora, canta. Sim. Tu te quebrando na presença de Deus. É isso aí mesmo. O versículo preferido teu? Aquele que quando diz assim, ó, fala um versículo, Stephanie, tu já vem à tua mente, é esse aqui. Tu sabe que tem um que todas as vezes que eu fico em dúvida de alguma coisa, quando eu tenho que fazer alguma coisa, assim, principalmente no trabalho para Deus, Deus sempre coloca o mesmo versículo para mim, que é o Josué 1:9, né? E aí ele fala para mim, ser forte e corajosa. Né? Não fui eu que te ordenei, né? E aí, ai gente, olha, eu não paro de me arrepiar. Então foi assim, ó, pra mim esse versículo, ele fala muito, Deus fala muito comigo através até dele. Porque, Stephanie, muitas vezes quando vem assim algo pra gente fazer, o inimigo, ele tenta nos paralisar, né? Sim. Ele coloca o medo, e o medo na medida certa é um sentimento normal, sim, né? Mas quando ele nos paralisa de fazer algo pro Senhor, principalmente, isso já se torna um problema, né? Sim. Então, assim, eu acho lindo esse versículo também. Então, sempre quando vem alguma coisa que eu penso dizer não, também eu penso, não, eu tenho que ser forte e corajosa como foi Josué. Sim, tu tem que ser forte e corajosa como Josué. Não é. E aí tu sabe que é engraçado por quê? Porque quando fui trabalhar no Ela a primeira vez com as mulheres, eu me lembro que eu tava assim, não, mas eu acho que não é pra mim. Tipo, eu fiquei feliz do dia que a Ana me convidou até um dia antes. E aí quando faltava um dia, parece que o inimigo começou ali, sabe? Mas né? Nem aparece, começou, ele. Exatamente. E ele começou... E aí teve mil coisas na cabeça. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir, mas quem é tu? Vinha na minha cabeça, quem sou eu? Tantas irmãs qualificadas. Exatamente, né? Que a gente pensa. Por que eu, né? E aí, então, vinha direto um monte de pensamento ruim, assim, na minha cabeça naquele domingo. E aí eu me lembro que... eu peguei e abri a Bíblia, fiz uma oração, e aí eu abri a Bíblia e deu justo nele. E aí eu peguei e falei, amém, Senhora. Aí quando a gente foi pro culto de noite, que naquela vez a gente ainda tava lá na congregação da Nova Esperança, e foi bem na nossa despedida que a gente veio pra cá, pra sede depois. E aí quando foi na nossa despedida, a palavra... era quando eu cheguei lá e, se eu não me engano, quem era o irmão Luiz Osório, eu acho que tava pregando naquele dia. O irmão Luiz Osório pegou e chegou lá e ele começou a falar, né? E quando ele começou a pregar, ele falou que era sobre Josué 1:9. E aí Deus confirmou pra mim de novo a palavra que ele já tinha me passado, detalhe. E aí no outro dia, quando eu acordei na segunda, que minha turma era na segunda já também, e aí quando eu acordei na segunda, eu me levantei, fiz minhas coisas e tal, e aí eu peguei o celular. Quando eu peguei o celular, eu abri assim o Face, e aí quando eu abri o Face, apareceu pra mim uma Bíblia enorme de grande, assim, uma propaganda de uma Bíblia enorme de grande, dizia na Bíblia assim, seja forte e corajosa. E Deus fala com a gente mesmo. Aí larguei o celular, fui orar, aí peguei a Bíblia.
Aí fui pedir pra Deus falar comigo, não sei o que. E aí, tipo, minha Bíblia não é marcada, sabe? Numa página. E aí eu me lembro que daí quando eu abri, deu Josué 1:9 de novo. Eu falei, amém, Senhor, então você forte e corajosa. Mas é isso, quando a gente tem um coração quebrantado, Deus fala com a gente, né? Nas coisas ordinárias do dia a dia. Sim. Como tu disse ali, abriu, fez, estava lá a foto, uma Bíblia. Outro dia minha irmã até dizia pra mim, eu queria que Deus falasse comigo assim como Deus fala contigo, que mostra uma foto, mostra um negócio, mostra não sei o que. E é assim que Deus faz. Né? Porque às vezes eu digo pra ela, eu abri ali, ó, tava escrito bem como eu tinha orado, bem como eu tinha pedido pra Deus, sabe? E ela assim, eu queria ser assim, né? Então assim, ó, Deus fala com a gente. Ele fala e tu sabe que quando o Senhor nos dá alguma coisa e vem esse pensamento, até muitas vezes é pra Deus, né, nos mostrar que assim, ó, a capacidade não é nossa, é dele. É ele que nos capacita, né? E eu sou que nem tu, Stephanie, eu penso muito assim, mas quem sou eu? Né? Às vezes as irmãs, né, por misericórdia de Deus, chamam para mim levar uma palavra, e eu digo, meu Deus, tem tantas que pregam, eu não sei pregar, eu gosto do estudo, mas eu não sei pregar, né? E aí, sabe, aí sempre me vem essa assim, ó, é eu que te capacito. Sabe, e um dia eu vou contar uma experiência que eu tive também com Deus. Eu estava na loja de tarde, estudando, e eu digo, Jesus, por que eu, Senhor? E sabe, parece que veio uma voz assim, claramente no meu ouvido, assim, porque eu sei o preço que tu paga. Sabe? As pessoas não veem nosso secreto com Deus, elas não veem a nossa oração na madrugada, elas não veem as nossas horas de oração, o nosso choro, né? O que é? A gente não tá ali para se mostrar, para se exibir, quando chamam para te levar uma palavra, ou quando chamam para te louvar, ou quando te dão um cargo para te mentorear adolescentes, né? Então assim, Deus sabe o teu esforço, Deus sabe o preço que tu paga, Deus sabe o quebrantamento do teu coração, né? E é isso que Deus busca. Né? Então assim, quando vem esses pensamentos, o inimigo ele sabe que é Deus que nos capacita, então ele bota essas coisas na nossa mente, eu não posso, eu não consigo, eu não sou forte, eu não sou competente, eu não tenho, né? Mas quem nos capacita é sempre Deus, né? Porque é tudo sobre ele, é ele, não é nós, não é sobre nós, é sobre ele, tudo é dele, por ele, para ele, né? Então é Deus. Isso. A frase do dia é: gratidão a Deus por tudo. Gratidão. Por ser tão maravilhoso e tão presente na nossa vida, né? E é bem isso, Stephanie, né? Como nós conversávamos hoje, gratidão, porque a gente é muito de agradecer pelo extraordinário e esquecemos o ordinário. Né? As coisas simples do dia a dia, como nós falávamos hoje de manhã, de nós ter acordado pela manhã. Quantos não abriram os olhos nesta manhã? Exato. Quantos estão no leito de hospital? Enfermos, né? Nós acordamos, nós trabalhamos, nós respiramos, nós falamos, nós temos nossos filhos guardados pelo Senhor, nosso esposo que está lá trabalhando, né? Tanta coisa para nós agradecer a Deus. Né? E muitas vezes a gente esquece do ordinário, só agradece no extraordinário, só quando Deus faz algo muito grande, né? Enquanto na verdade nós temos que agradecer pelas pequenas coisas também do dia a dia. Né? Tu sabe que falando nisso agora me lembrou de um extraordinário que aconteceu com a gente agora em fevereiro. A gente voltou lá da minha avó, né? E aí minha avó mora lá no Uruguai, lá em Montevidéu. E aí eu me lembro que eu falei pro Daniel assim, amor, na volta a gente não poderia passar ali nas termas. Eu falei pra ele. E ele me disse assim, amor, a gente já gastou muito lá no Uruguai, não tem como a gente passar lá nas termas agora, não sei o que. Eu falei, amor, eu queria tanto. Ele, amor, desculpa, vida, agora não tem como a gente ir. Tá, eu falei, tá bom. Aí a gente veio pra casa e tal, né? E aí, deu uma semana, eu acho, disso. Toca o telefone lá no salão. E era um homem que queria marcar para que eu deixasse a mulher dele igual a uma foto que ele ia me mandar. E daí eu falei, ok, mas me passa com ela primeiro, deixa eu ver como é que tá o cabelo dela, não sei o que. Tá, e nisso ela veio, trouxe a mãe dela, ela passou primeiro na terça-feira, toda terça comigo. Saiu 10 horas da noite, veio de manhã, saiu 10 horas da noite. Daí na quarta ela voltou para terminar de se arrumar e veio de tarde e saiu 10 horas da noite daí de novo. E nisso ela morava em Bela União, então ela vinha e ia todos os dias. Quando ela veio na quarta, daí que na terça ela passou com a mãe dela todo dia, na quarta-feira ela voltou e ela disse assim, olha, escuta, tu sabe que eu tô me casando agora esse fim de semana?
E eu falei, sim, tu me disse. E ela falou assim, então, a minha mãe gostou muito de ti e a gente queria ver se tu não pode ir no meu casamento. Ela disse que quer muito que tu vá no meu casamento. E eu dei risada, né? E eu falei, tá, capaz, não sei o quê. E daí ela falou assim, não, é sério mesmo, tu pode ir no nosso casamento? E aí eu falei, tá, vamos ver, né? Dei risada. E aí ela assim, tá, mas aí tu vê direitinho, vai ser lá nas Termas Arapeí. Nossa, ai, daí deixa eu abençoar. Vai ser lá nas Termas Arapeí, vai ser esse fim de semana. Aí tu vê direitinho, só vamos fazer assim, ó. Tu pega e me dá até amanhã de meio-dia pra mim confirmar se todos vão ir. Porque daí, se uma família que não vai ir, não for, que ficou daí não for, aí vocês vão no lugar deles. E daí eu falei, tá, mas eu achei, ela nem me conhecia, era a primeira vez que ela vinha, morava lá em Da União, né? Sim. E aí quando eu vejo, tá, ela pegou e aí quando ela chegou, eu peguei e mandei as fotos do cabelo dela, que nem eu faço pros clientes. E aí eu falei, depois me diz o que teu excelentíssimo achou, porque era ele que queria, né, que ela ficasse com o cabelo daquela cor e tal. E aí ele me mandou um áudio e falou assim, eu queria te agradecer por ter deixado a minha esposa tão linda do jeito que ela ficou. E aí então assim, ó, o convite que ela te fez tá em pé. Então a gente de certeza agora tem um quarto reservado para vocês. E aí a gente espera vocês sábado, lá nas Termas de Arapeí, pra vocês passarem sábado, domingo e até segunda. E aí eu, tá bom, obrigada. Aí eu digo, gente, agora, né? E aí falei pro Daniel, e o Daniel, mas amor, será? A gente nem conhece eles. Eu falei, amor, eu não sei. E eles eram cristãos também. Mas eles eram... de uma adventista, mas não era do sétimo dia, era uma protestante. Pelo que eles me explicaram, é uma que era mais puxando pro pentecostal, assim, sabe? E aí, tá. Aí, daí passou isso, daí a gente ficou pensando se nós íamos ou não, tal. E aí eu digo, mas será, amor? Será que vamos? E o Daniel, tu que sabe. Tá, e por fim se decidimos que fomos. Só que um dia antes eu peguei e chamei ela e falei assim, tá, é o seguinte, mas... quanto que é por pessoa, quanto que é o quarto, porque, né, quanto é que vai sair pra nós, pra gente ver, né, se a gente pode ir. Claro. E ela me diz assim, tu tá falando do quê? E eu falei assim, do valor, do quanto é que vai sair pra nós, né, porque era naquele hotel 5 estrelas que tem lá, Altos Arapeí. E aí eu nem imaginava preço nenhum de quanto sairia aquilo ali. E aí ela me disse assim, menina, tu é minha amiga. Ela falou pra mim. E eu, que? Ela assim, eu não vou te cobrar nada. Eu quero que vá tu, teu marido, teu filho e a tua mãe também. Eu quero todos vocês no meu casamento. E eu fiquei, meu Deus. Mas... por que a gente está a aceitar os presentes que Deus nos dá, as bênçãos que Deus dá? A minha filha sempre me diz, mãe, tu não sabe aceitar a bênção de Deus. Porque eu também sempre, não, sabe, obrigado. Não. E um dia minha filha me disse, vocês não sabem, tu e o pai, aceitar as bênçãos de Deus. E a gente é assim, né? A gente fica, meu Deus, será? Mas a gente fica em choque. Né? É um choque. E aí eu digo, amor, vamos. E daí o Daniel, vamos, então vamos. E aí eu digo, mãe, vamos. Minha mãe, vamos. E eu digo, então tá, vamos então. Aí a gente foi. E aí eu digo, não, qualquer coisa, se precisar pagar alguma coisa, eu deixo um rim, não. A gente vê, né, o que faz. Tá, daí eu sei que a gente chegou, quanto mais a gente se aproximava da entrada do hotel, mais a gente se apavorava, né? E aí eu digo, meu pai do céu. E aí quando a gente entrou assim, ó, era lindíssimo, lindíssimo. Eu não sei se tu conhece lá, foi a primeira vez que eu conheci. Eu sempre vou, mas vou em Andaimã. Ai, era lindo demais. Menina, era um sonho. E aí eu me lembro que eu cheguei lá, e daí quando eu cheguei eu falei... daí eu falei pra ela, deixa aqui, eu te arrumo então. Pode deixar aqui, eu te arrumo. Tá, daí ela, tá bem, então tá. Aí quando a gente chegou lá, assim, eu falei, eu vou arrumar a noiva, ela tá onde? E eu digo, ela deve estar no quarto dela, né, porque... E ela assim, a noiva? Eu digo, sim. E ela tá no spa. E eu falei, amor, ela tá no spa. E daí o Daniel falou, eu digo, então amor, vai lá pro quarto, vai arrumando as coisas, tu e a mãe e Johnny,
que eu vou ali no spa pra mim arrumar noiva. E daí o Daniel tá. Aí eu digo, onde é que ela fica? Daí eles assim pra mim, não, tu vai escolher uma sala que tu quiser trabalhar aqui, a que tu achar melhor, aí tu pode ficar ali. Tá bom. Aí cheguei eu escolhendo uma sala mais linda que a outra. Aí tu já foi dizendo assim, ai, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí eu escolhi, sabe, assim, ó, foi demais. E aí era uma coisa assim, ó, tanto de Deus, que era uma coisa que a gente tava em choque, porque recém tínhamos conhecido eles. Eles chamaram todos nós pra ir, né? E aí quando chegou na hora depois que passou o cerimonial e a gente foi pro jantar, eles pediram pra nós sentar na mesa com eles. Imagina sentar na mesa dos noivos. É uma coisa que, tipo, coisa que for muito da família. Só Deus faz. Exatamente. Né? Aí tu vê assim, não, isso é coisa que só Deus faz. Né? Não, com certeza. E aí eu me lembro que daí quando a gente sentou assim, ela veio pro meu lado e falou assim, amiga, teu marido pode orar por nós? E aí eu falei, pode, né, amor? Eu pode, posso sim. Aí depois ela me explicou que no caso só eles eram cristãos ali. Entendeu? Que a família toda a família dos dois não eram. Então eles queriam compartilhar com a gente, agradecer a Deus por aquele casamento, agradecer a Deus pela ceia, por tudo assim. E eles queriam que a gente estivesse junto porque, né, foi... E aí eu me lembro que quando a gente foi sair, a gente agradeceu depois do terceiro dia, né? A gente agradeceu e daí ela falou assim... eu falei que Deus te abençoe, que te dê em dobro tudo isso que tu fez por nós, né? Eu falei pra ela e tal. E porque assim foi uma coisa que eu queria muito. E aí, tipo, Deus preparou e ele me deu muito mais do que eu pensava. Então, que a gente falava. Porque eu pensava em passar o dia e vir pra casa. Sim. E ele me fez ficar num hotel 5 estrelas. Entendeu? E era um hotel que era tudo incluso. Era tudo incluído. Tipo, tu não gastava nenhuma bala lá. Com tudo que vocês podem imaginar. E aí, então, eu pensei, Deus é muito maravilhoso mesmo. Porque eu pensei em ir nas termas pra passar e vir pra casa e ele me fez ficar no hotel 3 dias. Com tudo pago. Com tudo pago, sem gastar um real. É só Deus. Né? Imagina, coisas não existe. Só Deus faz. Deus é maravilhoso. Né? Então, Deus, assim, ó, ele sempre nos dá além do que a gente imagina mesmo, né? É muito lindo. Além. Se tu encontrasse Jesus hoje, agora, o que tu falaria pra ele? Se ele estivesse aqui na tua frente, em pessoa, o que tu falaria pra ele? Eu ia pedir pra ele perdão por ter demorado tanto pra ter voltado pra casa dele, né? E eu ia dizer que eu amo ele tanto. Tanto que nem sei. Eu acho que ia me abraçar. Eu acho que ia me abraçar até ele querer me soltar, porque eu acho que nunca mais ia querer soltar. Acho que esse é o sentimento de todo mundo, né? Acho que a gente tem um sentimento de querer abraçar Jesus. Sim. Né? Por tudo aquilo que ele fez por nós na cruz, né? Por tudo aquilo que ele é na nossa vida. Né? Acho que esse sentimento todos nós temos de querer abraçar e não soltar mais. Não soltar nunca mais. É verdade. É muito lindo. Eu sempre digo, não tem como a gente falar das coisas do Senhor e não se emocionar, né? Não tem. Né? E é muito lindo, e é isso mesmo que a gente quer aqui, né? De coração aberto, né? Aqui a gente rasga o nosso coração mesmo, a gente fala das coisas do Senhor, a gente fala dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né? De projetos que nós temos na vida secular, de projetos que Deus tem na nossa vida espiritual, e é isso aí, né? Estamos aqui de coração aberto para isso. Coração aberto. Rasgando o nosso coração, né? Para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Um lindo testemunho teu, Stephanie, muito lindo mesmo, né? Que o teu testemunho eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. E o que a Stephanie tem que vencer todo dia? O que a Stephanie tem que vencer todo dia? Eu acho que primeiramente, assim, a gente tem que vencer acho que a luta, né? A nossa luta, no caso da carne, porque às vezes, muitas vezes a gente passa por situações que se tu não tivesse com Deus, tu nem pensaria, né? No caso, tipo, dar uma resposta pra alguém, ou se alguém é grosso contigo, ou age alguma coisa, né? Porque trabalhar com pessoas
é maravilhoso, mas também é difícil. É difícil. Né? E aí, então, às vezes a gente tem que lutar contra isso, né? Às vezes eu me esquento, parece que não, porque eu sou uma pessoa bem calma, mas assim, eu me esquento e aí a gente... E aí o fruto do espírito, domínio próprio tem que estar na gente ali, né? Não vou falar, vou me segurar minhas emoções aqui, vou... Exatamente. Né? E uma coisa que eu tenho que também era vencer? Porque tu tem que vencer todo dia. Que a Stephanie tem que todo dia, não, isso eu não vou fazer, isso eu vou vencer, eu vou... Ai, uma coisa que eu tenho que vencer é o relógio, eu acho. Todos nós. É o relógio, porque eu quero muito mudar isso, sabe? Isso é um propósito meu, assim, até eu tenho isso, assim, que é uma certeza que eu preciso mudar, mas eu tô sempre correndo contra o tempo. E eu tô sempre atrasada, tô sempre correndo, sabe? Parece que as horas do dia são poucas, sabe? E é tanta coisa pra fazer e falta tempo e quando eu vejo, eu me atraso. Então é uma coisa que eu tenho que vencer. Acho que todo mundo. E eu não sei nem como é que eu consegui te pegar hoje pra te trazer. Olha, foi tudo... Não, foi por Deus. Por Deus. Porque né? quando tu me chamou... Conta aí. Quando tu me chamou, eu peguei e falei pra ti assim, não, deixa eu ver a agenda, né? Primeiro pra ver como é que tá lá. Não, e sendo que eu te chamei assim, em cima do laço também, né? Sexta. Sexta no chá de noite, né? Eu acho que foi, né? Foi. E aí eu digo, não, eu vou ver a minha agenda e eu te aviso. Aí quando tu me chamou no sábado, eu acho de noite, tipo, oi, Stephanie, aí tu não me disse nada, eu já tinha me esquecido. Porque por isso que é uma correria, a gente tá sempre correndo e a gente acaba esquecendo. E aí eu digo, é mesmo? Aí eu fui olhar, não tinha nada. Ó, viu? Por Deus. E aí eu... Angelus, eu posso sim. Eu não tenho nada agendado pra terça. E aí tá, fechamos. Foi eu falar pra ti que eu não tinha nada agendado pra terça que um monte de gente me chamou querendo o horário de terça. É bem assim. E aí, é bem isso. E aí eu digo, não, eu tenho meu compromisso maior. Muito bom. Sabe que eu te chamei sábado, eu digo, eu vou chamar ela porque eu acho que ela tá querendo me escapar, eu achei. Daí eu, não, vou chamar ela. Ela tá querendo me fugir. Não é, a pessoa, ela corre demais e acaba, quando eu vejo, passou, sabe? Até eu me lembro que uma cliente minha me vendeu um número de uma rifa que ela tá fazendo pro irmão dela, que ia fazer um tratamento oncológico. E aí eu falei, eu quero sim, me manda depois o teu Pix ali, me manda os números que tem que eu vou sim comprar. Tá. E aí, passou uma semana e eu assim, ó, plim. Eu não respondi pra Priscila, não mandei o Pix, não vi o número. Vou chamar ela. Aí chamei ela e falei, ai, Pri, me perdoa, eu esqueci. Isso. E aí ela falou assim, ei, se eu não te conhecesse, eu ia dizer que tu é enrolona, mas eu sei que tu corre muito, então tu esquece. Tu sabe que... E daí a gente para pra pensar, Stephanie, analisar. Todo mundo tá assim, né? Todo mundo. Eu não sei se foi um pós-Covid... Né? Todo mundo tá assim nesse negócio de esquecer. Eu tô muito esquecida também, tem que anotar tudo no celular. Sim. E daí eu faço as escalas da rádio, né, do Demadura, e a Thalita, amada do meu coração, eu mexo com ela, secretária da secretária, ela faz os cartazes pra mim. Sim. E às vezes as gurias chegam na hora ali, um dia antes, não posso, não sei o que, eu tenho que mandar pra ela, dizer, ó, troca aí o... E às vezes eu esqueço, mas eu na minha mente, eu jurava que eu tinha mandado pra ela. E daí outro dia eu disse pra ela, amiga, tu não trocou, ela assim, mas eu botei que tu botou lá no grupo. Eu digo, não, mas eu não te mandei no privado, assim, não. E eu digo, não te mandei. Não me mandou. Então assim, é uma coisa assim, que tá todo mundo nessa de esquecer as coisas, né? Mas sim, com certeza. Não sei se é a correria. Com certeza, dia. é da correria, é porque as horas estão ficando poucas, é como os dias estão passando rápido, como tá escrito também, né, que vai passar mais rápido. Sim. Só que eu acredito que também tem uma coisa do pós-Covid, porque é demais. É uma coisa que, tipo, antes demais. Eu não era tanto, entendeu? E tu é novinha, né? Eu já tenho mais idade, ainda boto a culpa na idade. Eu boto a culpa na idade. Ai, cinquentona já, eu boto a culpa na idade. Mas tu é novinha, não, né? Mas então a gente tu vê que... demais o tempo todo, sabe? E aí a gente até eu falei hoje de manhã que eu voltei pra agendinha, né, pra carregar na bolsa pra não esquecer das coisas que eu tenho que fazer. Porque no celular, como eu disse, às vezes eu pego o celular, alguém me chama no WhatsApp pra marcar um horário, né? Me chamaram no Insta, quando eu me perdi no Insta olhando alguma coisa, eu já desfoquei do que eu ia fazer, me esqueci o
que eu ia fazer. Então, pra mim, por enquanto, achei melhor a agenda, que daí eu sei que na agenda é pra mim olhar o que eu tenho que fazer, não tem como eu esquecer, né? Não tem como esquecer. Mas tá bem difícil essa função de esquecer. Tá. E decoração aberto, deixa tuas considerações finais pra nós. Então, minhas considerações finais era que eu desejo, assim, pra ti, né? E desejo vai fazer eu chorar agora. Ah, meu Deus. Desejo pra ti, desejo pra esse novo empreendimento de vocês, né? Que é o Decoração Aberto. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a vida do programa, desse podcast, que seja muito abençoado e que seja sempre guiado pelo melhor, por Ele que está sempre disposto, sempre presente conosco, né? Nos orientando, que seja assim, ó, uma maneira de alcançar mais e mais e mais vidas através desse programa, para poder chegar até Cristo, né? Porque é para isso que a gente está aqui, né? É esse o nosso propósito, nosso objetivo, é nós poder trabalhar para Ele, alcançar, né? Alcançar mais vidas para Ele, né? Então, assim, eu desejo, assim, só bênçãos para vocês, para ti, na tua vida, na tua família, querida, que siga sendo essa pessoa maravilhosa, abençoada, que eu amo tanto. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, linda. O prazer foi todo meu e é isso aí. A gente tá aqui de coração aberto, né? Nada é ensaiado, nada, né, como é que a gente diz? Premeditado, né? Isso. A gente faz na hora mesmo aqui. Deus vai nos direcionando. E aí ficou o testemunho, né, lindo da Stephanie, né? O marido dela ter sido perseverante, né? 8 anos orando. Então você, mulher que tem aí seu marido que ainda não é cristão, né? Ou mulher, né? Ou homem que tem a sua esposa que não é cristã, não desista, siga orando pela sua bênção, né? Persevere em oração. Não tem como uma oração não consiga, né? Não conquiste, né? O exemplo dela aí, uma jovem empreendedora, mãe, esposa, né? Que Deus tem usado ali através do trabalho dela para testemunhar do amor de Jesus, né? E eu me sinto muito feliz de ter conversado hoje contigo, Stephanie, ter conhecido a tua história, né? Porque a gente vê na igreja, você converteu, mas a história a gente não conhece, né? E muito lindo o teu testemunho, né? E que Deus abençoe tua vida, querida, tua família, tua casa, né? Em nome de Jesus. Então nós estamos chegando ao final do Decoração Aberto, né? Eu sou Angelúcia Severo, obrigada pela tua companhia e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém? Deus te abençoe. Amém.